atingir a perfeição. Aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Boa noite. Os encarnados também. Boa noite. Cumprimento aos senhores aqui presentes e aos que nos ouvem e nos assistem pelos vários canais da Comunhão Espírita de Brasília, a Casa de Bezerra de Menezes. Meus irmãos, nós vamos dar início agora à primeira parte dos trabalhos dessa noite, que é a nossa participação na palestra, e vamos começar fazendo uma oração inicial. Então, vou pedir a vocês que sentem da maneira mais confortável possível. Vamos respirar lenta e profundamente, buscando a sintonia com a espiritualidade superior. Nós sabemos de doutrina espírita que a falange, no nosso caso Bezerra de Menezes, antes mesmo que a gente chegue ao ambiente, ela já aqui se encontra e ela já aqui está transmitindo para nós esses fluidos energéticos de amor, tranquilidade e paz. Meus irmãos, então, vamos entrar em oração, pedindo à espiritualidade superior que, alimentados pela presença desses amigos espirituais, essa pleiade de espírito que coordena esta casa, possamos absorver os conhecimentos evangélicos da noite, de tal sorte que, onde quer que estejamos, possamos dar testemunhos da opção que fizemos por sermos seguidores do Mestre Jesus. E eu particularmente peço que esses espíritos obreiros do bem nos apoiem, nos orientem nessa tarefa que nos cabe na noite de hoje, que é conversar sobre, fazer reflexões e conversar sobre um tema que é muito importante nas nossas vidas, tanto na nossa vida material, como na nossa de encarnados, como na nossa vida espiritual. E o tema é um caminho evolutivo chamado calma. Ou seja, a calma como um processo de evolução espiritual. A nossa proposta é de comentar algumas indagações do tipo, de que calma nós estamos falando? Que calma nós estamos conversando, refletindo? É possível ter calma mesmo nos momentos mais difíceis? Se é possível, como é que se constrói uma calma espiritual? E como que a gente pode entender a calma como esse caminho evolutivo? E eu inicio com licença poética do poeta Vicente de Carvalho, Invertendo Felicidade por Calma, que diz assim: a calma, árvore frondosa e de dourados promos, é possível sim, mas é que nós nunca a encontramos,
porque ela está sempre e apenas onde nós pomos e nós nunca pomos onde nós estamos. O que nós estamos querendo dizer com usando a palavra desse poeta? É que, na verdade, nós temos que ter o propósito, o firme propósito consciente de trazer essa energia, essa sensação, essa energia da calma para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Porque se assim não for, é como diz o poeta, nós nunca vamos encontrar essa calma, porque ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. E nós nunca a colocamos onde nós estamos. Por exemplo, no momento de uma discussão familiar, será que nós, percebendo que nós estamos para nos desequilibrar, nós vamos pedir a nós mesmos calma? O mais comum é que a gente pede calma aos outros, né? A gente diz, não, fica calmo, mas dificilmente a gente faz essa reflexão conosco mesmo. Esse caminho, então, de encontrar essa calma, essa serenidade, é que nós vamos falar nessa noite de hoje. Eu usei algumas obras para fazer essa pesquisa e eu passo a falar para vocês. Tem uma passagem uma passagem evangélica muito linda que fala sobre isso, que está em Mateus 8, 23 a 27, que é uma passagem que diz assim, Jesus acalma a tempestade, que é essa ação de domínio sobre as circunstâncias que nos cercam, é essa reflexão que nós vamos fazer na noite de hoje. Há alguns livros também de Chico e Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 25, que fala, tende calma. No livro Vinha de Luz, está no capítulo 155, que ele fala, tranquilidade. O espírito André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, tem um livro chamado Agenda Cristã, cujo capítulo 48 tem um texto, né? Esse texto chama Consulte o Bem, que trata justamente dessa coisa da serenidade diante desses momentos conturbados, né? Desses momentos difíceis que todos nós passamos, às vezes a nível individual, às vezes a nível coletivo também. Tem um livrinho muito interessante que eu recomendo a todos vocês, que chama Conselhos Úteis. Esse livro é de duas Hilda, uma Hilda deste lado da vida e uma Hilda do outro lado da vida. São mãe e filhas. E a mãe do outro lado da vida psicografa através da filha conselhos para que ela consiga resolver as mais variadas circunstâncias. E nesse livro maravilhoso chamado Conselhos Úteis, que é uma publicação aqui da casa, tem uma passagem bem interessante que chama assim, mais calma e mais equilíbrio, que trata exatamente dessas questões que nós vamos refletir na noite de hoje. Divaldo e Joana têm vários livros que falam sobre isso. Eu escolhi um deles, que chama Serenidade, um texto chamado Serenidade Sempre. Primeira questão que a gente vai conversar é assim, de que calma nós estamos falando? Será que aquela calma das aparências, né, que às vezes tem pessoas que aparentam ser bastante calmo, mas que num determinado momento entra numa vibração de cólera e ira que as pessoas até ficam assustadas, né? Esses dias aconteceu isso no ambiente de trabalho, que era uma pessoa profundamente serena, que nós nunca tínhamos conhecido, como essas pessoas que nem a voz é sempre a meio tom, né? E a pessoa teve um momento de desequilíbrio por uma contrariedade profissional, em que foi questionada e a pessoa desequilibrou. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando dessa calma aparente. Nós estamos falando de uma calma resultante da confiança do amor de Deus por nós, na confiança nas forças superiores do bem,
que nos auxiliam e nos auxiliaram, inclusive na nossa programação reencarnatória. Então, é confiante nesse Deus de amor que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, é a confiança que nós não estamos sozinhos, anjos de Deus, que nós chamamos de mentores espirituais, outras religiões chamam de anjos de guarda. E nós não estamos sozinhos, eles estão em nosso auxílio. Só que para entrarmos em sintonia com eles nesse momento, é preciso respirar, entrar em prece, às vezes até sair do ambiente, se recolher um pouco, para que a gente não use de um momento em que depois nós vamos nos arrepender por qualquer atitude que tenhamos tomado, qualquer fala nossa. E para ilustrar isso que nós estamos conversando, eu lembrei de uma historinha que conta assim: um garoto de 7 anos entra no avião, desacompanhado, e senta sempre naquelas poltronas bem na frente, né? Vocês sabem. E ao lado dele senta uma senhora já de uma certa idade, que aparenta ter muito medo de voar. E aí ela começa a conversar com o garoto. Você não tem medo de andar de avião? Principalmente sozinho? Ele diz não. Puxa uma mochila que ele trazia nas costas, pega um papel, lápis colorido, começa a desenhar. Tranquilo. Em determinado momento da viagem, ocorre uma turbulência. E há aquele desconforto inicial entre as pessoas. Aí ela vira para o garoto e fala: agora você está com medo, né? Ele disse: não. Mas não é possível. Você continua desenhando nessa calma. Não é possível. Você não tem nem um pouquinho de medo? Ele disse: não. Meu pai é o piloto. E é esse despertamento que esses autores desses textos que eu li querem nos colocar. Nós temos que ter confiança nesse nosso Pai que dirige as nossas vidas, o nosso Pai Criador, o nosso Mestre Jesus, para que a gente não tenha essa calma das aparências. Essa calma que nós estamos falando é fruto de uma certeza. Qual certeza? De que o barco das nossas vidas não está à deriva, que o nosso avião não está sem piloto, né? E que nós temos direções, inclusive da nossa própria vida. Nós não somos frutos de acaso, nem por acaso reencarnamos. Há todo um trabalho da espiritualidade para nos auxiliar nesse processo. Do outro lado da vida, a maioria de nós, não todos, mas a maioria, teve a oportunidade de até planejar junto com o nosso mentor espiritual, que a espiritualidade fala que ele é o nosso avalista dessa encarnação. Avalista, vocês sabem o que é, né? Se a gente não pagar, ele paga, né? Por isso que a gente não gosta de ser avalista de ninguém, né? Pois é, esse é nosso avalista. E esse nosso mentor espiritual, esse querido anjo de Deus que nos acompanha, ele também nos supervisiona, ele também nos aconselha. Mas em estado de perturbação, fica difícil ele entrar em contato conosco. Imaginemos que o nosso mentor, ele é, obviamente, um espírito mais adiantado do que nós, porque para nos orientar, a gente sabe, até nos nossos estudos, né? O nosso orientador, no nosso curso universitário, no nosso curso de pós-graduação, doutorado, seja o que for, mestrado, o nosso orientador ele tem um título acima da gente. É uma questão hierárquica. Vamos comparar com essa circunstância. Então, esse nosso mentor espiritual ele tem um nível espiritual, por isso mesmo mais paciente com a gente, né? Superior. Mas se eu estou num estágio vibratório de confusão, de perda das circunstâncias, desequilíbrio, fica difícil ele se comunicar com a gente. Daí porque a recomendação da espiritualidade é para que entremos em oração,
todas as vezes que nos sentirmos perturbados, confusos, desequilibrados, né? Então, meus irmãos, como Jesus nos ensinou, há um Pai que nos ama muito e que está na direção das nossas vidas, através do nosso Mestre Jesus, através desse amigo espiritual querido, que é o nosso mentor espiritual, o anjo de guarda. Talvez uma pergunta que surja assim para vocês seja: mas qual é mesmo o ganho que eu tenho em manter a calma no momento que a vontade que a gente tem é de explodir? A calma é uma necessidade para que haja ordem, para que se faça harmonia no ambiente, para que as forças do bem, e aí estamos falando do Mestre, nosso Mestre Jesus, do nosso anjo de guarda. No nosso caso aqui, estamos cercados pelas forças do bem, que trabalham com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, essa harmonia, para que essas forças do bem possam atuar e recebermos esses recursos celestes. É por isso que nós tomamos a água fluidificada, é por isso que nós tomamos passe, muitas vezes para que esse nosso equilíbrio se restabeleça. Às vezes é um equilíbrio emocional, às vezes é um equilíbrio físico, seja qual for a natureza. Às vezes, para conseguir esse equilíbrio, a gente também precisa de ajuda, né? Com certeza. Nós vamos precisar da ajuda de um terapeuta, se for uma questão de ordem emocional, ou se for uma questão de ordem física, a gente vai fazer uma bateria de exames para saber o que o médico nos recomenda, etc. Então, a gente sempre precisa entender que nós não precisamos avançar sozinhos nessas dificuldades que nós estamos atravessando. Todos esses nossos momentos de desequilíbrio podem ser corrigidos, não vou dizer que é facilmente, que a gente sabe que não é, com alguma dificuldade, mas nós vamos conseguir nos equilibrar pela oração e todos esses recursos que eu já falei. Às vezes, mesmo com a ajuda de alguém que, nos ouvindo, consegue enxergar uma luz no final do túnel. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui para a minha terapeuta e eu tinha tido um pesadelo horrível, daqueles que a gente acorda, o coração teve de sair pela boca, acelerado, a boca sem vontade de beber água, aquela situação, e eu fui discutir o tal pesadelo com ela. Quando eu terminei de contar, ela falou: ótimo, maravilha, acabou de resolver aquela pendência que a gente estava conversando. Quer dizer, ela viu a luz no fim do túnel, não estava vendo nada, só um pesadelo. Mas a luz de uma pessoa que tem a técnica adequada para conversar sobre essas questões, às vezes elucida muito, e às vezes são muito necessárias. O próprio Cristo nos exemplifica isso. Só para lembrar um desses momentos, não sei se vocês lembram da passagem da multiplicação dos pães. Quem lembra, erga a mão aí para eu saber se eu conto muito ou conto pouco. Quem se lembra da passagem da multiplicação dos pães? Ótimo, bastante gente. Enfim, Jesus estava com a multidão a acompanhava, era um dia inteiro, e estavam com fome. E aí, o que é que nós vamos fazer? Conversa lá com os discípulos. Alguém até sugeriu assim: dispersa para eles irem para casa. Jesus fala: não, eles vão desmaiar no meio do caminho. Como é que nós vamos resolver isso? Emmanuel, comentando essa passagem, ele até fala nominalmente que André, que Felipe discutiam entre eles como é que iam resolver aquelas circunstâncias. E aí a primeira atitude de Jesus, que depois ele faz a multiplicação dos pães, né? Ele pergunta quanto tem, diz que poucos pães e poucos peixes, ele manda distribuir. Mas tem uma frase que antecede a esse momento, que é muito importante a gente refletir, que Emmanuel tem uma passagem inteira no Vinha de Luz comentando sobre isso. Ele diz: mandem que se assentem. Mandar e assentar. Por quê? Porque estava todo mundo agitado, com fome. Então, vamos serenar os ânimos. Pede que eles se assentem, né, os que estavam seguindo, e pede aos apóstolos que vejam o que tem de comida naquele momento,
e eles falam, né, aquela frase que a gente conhece, poucos pães e poucos peixes, ele manda que distribua. Ou seja, primeiro vamos assentar, ou seja, vamos desacelerar, vamos respirar, fazer uma oração, e aí sim, esse milagre que tantas vezes nós estamos buscando e querendo em nossas vidas vai acontecer. Mas em meio ao tumulto, ao desequilíbrio, a própria espiritualidade não consegue intervir. Se é o nosso anjo de guarda que busca nos dar uma ideia, uma orientação, ele também nós não conseguimos escutá-lo diante de toda aquela circunstância que se fez. Há algumas coisas também que a gente precisa conversar, refletir, que está nessas obras que eu li, que eles falam que não é calma, né? Uma delas a gente já conversou assim mais ou menos, mas vamos rever. Não é quietude exterior. Calma, essa calma que eles estão falando espiritual, não é quietude exterior, aparente, de alguém que está prestes a fazer uma explosão. E aí, Emmanuel volta. Calma é um estágio espiritual, mas não significa a ausência de problemas. É isso também que é bom a gente ver. Não, a minha vida está calma, não tem nenhum problema, não está acontecendo nada. Não é dessa calma que nós estamos falando. Não é a ausência de problemas, não é a ausência de obstáculo, mas é o reconhecimento que esse momento, por mais difícil que ele seja, é a nossa oportunidade de aprendizado, é a nossa oportunidade de iluminação interior. Por isso, a necessidade de que entremos em oração, de que respiremos, de que nos assentemos, como falou Jesus, né? E com calma vamos ver como que a gente pode resolver essa situação. Como Jesus, o que nós temos ali que pode nos ser favorável, né? Tinha poucos pães e poucos peixes. Às vezes nós temos também poucos recursos, mas precisamos localizar quem são as pessoas que nos podem ajudar. Porque nesses nossos momentos de dor e sofrimento, não adianta você ficar conversando, eu, vocês, com quem não vai ajudar e ainda vai fazer julgamento sobre a questão, que não é disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de um conselho, de uma luz, de alguém que veja aquela circunstância de uma forma diferenciada, como foi o caso que eu contei da terapia, né? Que ela viu de uma forma que eu não tinha condição de ver, né? Foi graças à ajuda que eu pude ver. Por isso, essa necessidade desse momento de equilíbrio através da calma, para que as inspirações, as ajudas espirituais nos cheguem, ou até aquele conselho do amigo certo que nós podemos contar, mesmo que estejamos falando de um amigo encarnado, uma pessoa que sempre nos escuta, que sempre nos dá bons conselhos, né? Mesmo que seja essa pessoa, a gente precisa ter calma para ouvir a pessoa, porque às vezes a gente está numa agitação mental, e a calma que eu estou falando aqui é na mente. Porque às vezes você está numa agitação mental tão grande que a pessoa está falando, você não está entendendo, não está absorvendo o que aquela pessoa disse, né? Às vezes, nesses momentos, era bom se você pudesse até gravar o conselho do amigo, né? E chegar em casa e ouvir de novo. Porque se a gente não tiver nessa sintonia com a espiritualidade superior, nós não vamos conseguir. A questão agora é assim, então é possível ter calma, essa calma que nós estamos falando, mesmo nos momentos difíceis, se a gente conseguir fazer igual aquela criança, né? Mesmo que tivesse turbulência, ele tinha certeza que o pai dele sabia fazer aquilo, ele tinha certeza que o pai dele sabia que ele estava lá, ia fazer tudo para que o melhor acontecesse naquela circunstância. Ou seja, confiança no amor do nosso Pai Criador, espiritualmente falando, a semelhança da confiança que a criança tem em relação ao seu pai físico, né? O seu pai dessa encarnação. Confiança na espiritualidade amiga, que é aquela hora que nós estamos pedindo ajuda. Às vezes é só isso, socorro, que eu não sei como é que eu faço isso. E a melhor situação da oração, nos falam esses autores espirituais, é que a gente
conte a verdade dos fatos. Olha, eu fiz uma bobagem, agora não sei como é que eu conserto isso. Eu estou precisando de ajuda. Eu entrei nessa circunstância, nessa questão aqui profissional, achando que agora estou vendo que as coisas não estão acontecendo assim, estou muito intranquilo em relação a essa minha questão profissional, ou que seja essa questão financeira. Comprei a casa achando que dava para pagar, agora fazer as contas não estou conseguindo, né? Então, essas coisas é contar a verdade dos fatos e serenar os nossos corações na certeza de que nós vamos receber a resposta. Tem uma música evangélica que eu gosto muito, eu acho que chama A Resposta, que ele diz assim: não adianta você me perguntar, mas como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai resolver essa circunstância? Como é que Deus vai isso não, nessa circunstância que você está, nesse momento, não tem saído isso não, esse negócio aí está muito difícil. Ele diz: não adianta me perguntar qual é a resposta, porque eu não sei. Eu só sei que Deus irá fazer, como sempre faz, e como Ele faz milagres. Então, aos olhos humanos, pode não ter saída nessa circunstância que nós nos encontramos, mas aos olhos do nosso Pai Criador, aos olhos desse amigo querido, espiritual, que nos acompanha a todos. Todos nós temos esse amigo que podemos nos recorrer. Nós não podemos ter dúvidas que deles virá a inspiração para esse momento, até porque, do outro lado da vida, a maioria dessas circunstâncias, nós sabíamos que íamos passar e dissemos que passaríamos com toda a galhardia, que passaríamos da melhor forma possível, que nessa hora nós íamos pedir ajuda da espiritualidade e nós e os nossos amigos espirituais nós íamos conseguir vencer, né? E eles fazem uma comparação muito interessante nesse livro que eu anotei aqui para a gente conversar, que eles fazem uma comparação com a flor. Uma flor convive com o estrume, mas segue bela rumo ao alto. Ela não fica: ai, meu Deus, e agora esse estrume aqui? Como é que eu vou ficar perfumada com esse negócio aqui? Que é o muro das lamentações da gente, né? Imagina como é que tem saído essa situação. Olha aqui o estrume, olha aqui. Não preocupa com isso. Vai fazer o que você veio para fazer. Segue bela rumo ao alto. Os espinhos que a flor contém não impede que ela mostre toda a beleza para a qual ela foi criada. E eles fazem muito essa ideia. E não por acaso, quando eu ia chegando em casa hoje, no final da tarde, uma vizinha, do nada, encontramos assim, e ela disse: eu ia levar essas rosas para Nossa Senhora. Ela é católica. E ela disse: ia botar, mas eu acho que Nossa Senhora não vai ficar triste se eu der uma rosa para você. Aí eu falei: é aquela historinha da rosa lá que eles falaram, né? Então é isso. Pois é, meus irmãos. Esse é o destino da flor. Não se preocupar com o entorno. Avançar naquilo que você veio para fazer. Então, às vezes, a gente começou um trabalho e tem muita crítica ao redor. E a gente não pode ficar prestando atenção, mas a gente tem que prestar atenção aos amigos que nos apoiam, aos conselhos. Ninguém está dizendo para você não ouvir ninguém. Nós estamos dizendo que escute as pessoas certas. Qual é a primeira pessoa certa que você tem certeza que você pode escutar? Seu anjo de guarda, mentor espiritual. Né? Faz uma prece, entre em oração, diga: olha, eu não estou conseguindo nem entender direito como é que está essa circunstância, mas eu vou aqui respirar fundo, tomar um chazinho de camomila, vou dormir e, com certeza, vocês vão me mostrar qual é a resposta. Porque, como diz a música, a resposta é que não há, eu não sei como é que ele vai fazer, porque a gente não conhece os desígnios de Deus. A gente supõe, mas não conhece. Como que ele vai resolver essa circunstância? Não sei, mas eu sei que essa resposta virá, né? E não vai vir do jeito que muitas vezes nós pensamos. Outra questão que eles colocam assim, que calma, não é aquela história de só aparentar e por dentro você está querendo explodir. Não, fulano é muito calmo. Quando você vê, a pessoa sai. Não é disso. Então, não é uma calma aparente, não é uma calma de cruzar os braços e ficar indiferente.
aquela circunstância que você diz assim, não, é a vontade de Deus, né? Tem gente, não, é a vontade de Deus. Deus quer assim. Deus nunca quis nada de ruim para nós e nem quer. E ninguém veio encarnado para falir. Uma coisa que nós temos que ter certeza é que a gente veio para dar certo. Se não está dando certo, do ponto de vista espiritual, é porque falta alguma coisa que a gente precisa fazer. Ah, Eugênia, é comigo mesmo? É comigo, com vocês. Porque a gente não vai achar que a espiritualidade não está fazendo o trabalho dela, né? A gente não vai achar que Jesus tirou férias e deixou o barco à deriva, né? Que é o que ele pergunta quando eles falam na tempestade, né? Mas eu estou no barco. Aí Pedro, Jesus, olha o tamanho da onda. Pedro, eu estou no barco. E essa pergunta ele nos faz várias vezes quando a gente entra em momentos em que a gente entra em desespero. Calma, eu estou no barco. Tem alguém aí que você pode ouvir, que é o seu mentor espiritual. Ele nos acompanha justamente para isso, para nos dar conselhos, né? Então, a calma é bem diferente da não ação. Calma no sentido que eles estão dizendo aqui, esses autores, não é cruzar os braços diante das circunstâncias, não vou precisar fazer nada diante das situações da vida. O famoso deixa a vida me levar, né? Não é disso. Essa calma vem da confiança de saber que o que estava ao meu alcance, tudo foi feito. Agora é a hora de Jesus fazer, de nosso mentor espiritual atuar, como no momento em que Jesus faz a multiplicação dos pães. Assenta. Então, essa é a recomendação. Está muito agitado, as coisas estão muito confusas. Assenta. Né? Ou como Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Acalma. Porque é para isso que a gente precisa. Porque se a gente não tiver essa calma, a conexão com a espiritualidade não se faz. Calma, então, quer dizer um agir de forma ponderada. Mas para eu saber como é que eu vou agir dessa forma ponderada, eu preciso me acalmar. Não é que eu não vou tomar nenhuma atitude. Eu vou tomar uma atitude. Só que essa atitude que eu vou tomar numa situação de tranquilidade. Os que viveram um pouco, né, os muito jovens, acho que não tem ninguém muito aqui, mas, enfim, nós sabemos que as coisas que a gente mais se arrepende é quando a gente fez um ato impensado. Poxa, por que eu não pensei nisso? Por que eu não vi essa outra alternativa? Porque nós não estávamos calmos, não estávamos serenos. Daí a importância disso. E eles falam assim que todo espírito evoluído é muito calmo, é muito sereno. O que dá para a gente entender que ser calmo e ser sereno é uma questão espiritual. São ganhos de um espírito que já viveu muitas e muitas encarnações e aprendeu essas circunstâncias, né? Então, a calma não é não agir, é agir de forma ponderada. Não é não agir, é agir de forma refletida, para que a luz do entendimento se faça. E, às vezes, esse agir, gente, é calar diante das circunstâncias. Ninguém vai ouvir, está todo mundo agitado, não adianta falar agora. Todos nós, pais e mães, sabemos que tem uma horinha certa da gente conversar com os filhos, né? Aquela hora que ele dormiu, que a gente vai lá no quarto e fala, filho, eu sei que você não está entendendo nada, mas a gente quer sempre o melhor para você. Esse momento difícil é uma travessia de uma tempestade, mas vai passar aos poucos. Então, nós, às vezes, serenamos nossos filhos durante o sono, falando, conversando com ele. Tem uma parte que o Emmanuel fala, mas que eu acho muito mineira, acho que isso aqui é coisa do Chico mesmo, que ele fala assim, que a vassoura não seja objeto do tropeço. É uma frase que tem lá nesses textos que eu li. Porque qual que é o objetivo da vassoura? A vassoura é varrer. O objetivo da calma é varrer as nossas complicações, é varrer o emaranhado das nossas mentes. Então, o objetivo da calma é limpar o ambiente, a semelhança de uma vassoura.
Agora, se a gente deixa a vassoura ociosa, encostada em algum lugar, vai ser objeto de tropeço. Mas é para isso que a vassoura existe? Não. O objetivo da vassoura é limpar. Assim também é o objetivo da calma, nos fala Emmanuel. É limpar as nossas mentes, limpar o ambiente, né? E que a gente tenha cuidado, porque se a gente deixa que ela seja ociosa, ou seja, se é uma calma inoperante, aquela deixa a vida me levar, vai ter tropeço, né? É isso que eles querem dizer. O Espírito André Luiz fala assim: guarde a calma, fuja, porém, a ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão e essa decisão precisa ser tomada agora. Se você não intervir nesse processo, as coisas podem se complicar. A semelhança de um cirurgião. A minha área é gestão. E a gente fala muito assim que o gestor ele tem duas missões. Ele é, às vezes, conciliador, né? Às vezes ele tem aquela postura, mas tem a hora de intervir também. Então, você, às vezes, tem a hora de ser o cirurgião, né? E de cortar mesmo, porque a circunstância você não pode deixar a circunstância piorar e tomar dimensões, às vezes, incontroláveis. Então, quem é responsável por gerenciar pessoas tem que saber. Agora, fazer da forma adequada. É o mestre e o cirurgião. Tem a hora de ser o mestre, o líder, e tem a hora de ser o cirurgião. Tem a hora do diálogo com as pessoas, mas tem a hora de intervir também. Se a gente não intervém na hora certa, as coisas vão se complicando, né? Mas intervenha da maneira adequada, sem agitação. Você imagina um cirurgião agitado, você imagina um cirurgião que diz: não, estou com muita pressa, não vou nem lavar as mãos, né? Entra de qualquer jeito, com qualquer roupa no centro cirúrgico, não faz o campo cirúrgico. Ou seja, todos esses cuidados que esses autores estão nos falando é através da calma que a gente vai conseguir. Se o momento estiver muito difícil e você nem for um bom cirurgião, mas só tem vai tu mesmo, então você tem que buscar essa calma e pedir à espiritualidade amiga que use você, qualquer um de nós aqui, para que a gente possa tirar daquela circunstância a melhor dessa circunstância, a melhor compreensão possível, o maior ensinamento possível. Então, esses autores nos falam que manter essa serenidade é uma habilidade valiosa, principalmente no mundo em que nós nos encontramos. Nesse momento em que nós estamos, que é um momento de ebulição, porque nós sabemos de doutrina espírita que nós estamos num momento de transição. Agora, a transição não é assim, a gente acorda, dorme num mundo e acorda num outro, não. São séculos de transição, né? E nós também precisamos ter a confiança que nosso Mestre Jesus não é a primeira vez que ele faz esse trabalho, né? Nosso piloto é bom, ele conhece. Aliás, ele que construiu esse planeta, ele é o arquiteto desse planeta. Então, ele sabe exatamente como mobilizar todas essas questões, né? Mas não se engane, se precisar intervir, ele intervém, né? Então, manter essa habilidade da serenidade, da calma, é uma habilidade muito valiosa, porque nós sabemos que nós habitamos um mundo de expiação e provas, e, como tal, nós temos todo dia no nosso cotidiano desafios, incerteza, que só poderemos vencer, fazer uma escolha consciente, se nós permanecemos calmos, equilibrados e serenos, independente das circunstâncias ao nosso redor. Então, atenção, não é aquela calma, minha vida está uma calma, não acontece nada, não é disso que nós estamos falando. Essa calma é uma posição do espírito. Essa calma de que nós estamos falando, essa serenidade, nos permite enfrentar obstáculos com clareza de pensamento, tomar decisões, fazer escolhas de forma ponderada, lidar com emoções de forma administrada. Não é que nós não vamos sentir, mas nós vamos administrar.
Porque se a gente deixar que a emoção nos tome, a gente não vai tomar a atitude adequada, né? Ao cultivar a calma, nós vamos ser capazes de evitar algumas questões, reações impulsivas que vão nos fazer nos arrepender depois, né? Que é a famosa atitude que a gente olha para trás, meu Deus, por que eu fiz isso? Estou tão arrependida, né? Então, para tomarmos essas decisões, pequenas e grandes de nossas vidas, vamos chamar os entendidos no assunto, né? Como falando na gíria, vamos chamar os universitários, chama um mentor espiritual, chama Jesus e pergunta para ele, ó Jesus, estou aqui tal, nesse namoro com esse moço aqui, é isso mesmo? É isso aí que você quer? Foi para isso mesmo? Estou pensando de mudar de casa. É para lá mesmo que eu vou? Onde é que o senhor quer que eu vá? Né? Que queres que eu faça? Como disse o apóstolo Paulo. A pergunta que talvez ocorra a vocês, que foi o que me ocorreu quando eu estava lendo essas coisas, era assim, como se constrói essa calma, gente? Já que é tão bom, tão importante, né? E eu vou me recorrer do Espírito Joana de Ângeles, que ela diz assim, a calma, a serenidade, é uma conquista que se consegue com esforço pessoal, mas é passo a passo. Então, não é por nós somos agitados, coléricos, e aí vamos fazer oração, 5 minutos depois a gente está, light, não é assim, né? É uma conquista espiritual, mas nem por isso nós, embora que a gente perceba, digamos que de 0 a 10, nós estamos no quase 1 de serenidade no nosso processo evolutivo, mas mesmo assim, exatamente por isso, nós temos que tentar algo melhor do que a gente vem fazendo até agora, né? Porque aí é que a gente, mudando a maneira de agir, é que nós vamos conseguir um resultado diferente. Então, eles falam assim, que são pequenos desafios no nosso cotidiano, para ir testando. Então, Eugênia, você disse que tinha calma mesmo, né? Então, vamos botar essa situação aqui para ver se realmente a situação é de calma, né? E esse desafio não vem só para vocês. Eu descobri que quando a gente vai falar sobre um tema, fica sendo testado o tempo inteiro. E não por acaso eu fui testada esses dias aí atrás. Eu viajei, mas antes de viajar deixei um serviço pago. Quando fui buscar o serviço, né? A pessoa falou, não, você vai ter que pagar. Eu falei, mas eu já deixei pago. Não, aqui não consta, não. Eu falei, olha, está aqui o comprovante que eu deixei pago. Não, você pagou, mas você também já usou. Eu falei, você tem uma agenda? Você faz anotações? Pesquisa na sua agenda. Mas isso, gente, cadê a calma? A vontade que a gente tem né? Aí, quando terminou, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu sou administradora de empresa, então deixa eu contar uma coisa para você. Você não examinou agora e viu que realmente eu não fiz uso do serviço? Foi. Por que você não fez isso antes do cliente chegar? Por que você teve que fazer o cliente passar por esse constrangimento? Não havia necessidade disso. Então, é isso. Às vezes, porque a pessoa vai... não, mas foi... Aí tem aquela história, foi um erro do sistema. Né? Tudo coitado do sistema, gente. Coitado do sistema. É um verdadeiro espírito do mal, porque tudo que não dá certo, a culpa é do sistema, né? Então, é isso. Então, esses pequenos desafios do nosso dia a dia vão fazer com que a gente construa a nossa paz. Eu falo para vocês que eu não sou muito, mas aí, na hora, eu lembrei e falei, gente, é por isso que eu vou falar sobre calma. E esse tema foi uma amiga que pediu para eu falar. Né? A verdade é essa. Eu estava para montar o título, né? E foi uma sugestão de uma querida amiga, que esse era um tema muito importante. Quando eu comecei a estudar mais profundamente, eu vi que é mesmo. Então, são nessas pequenas irritações do cotidiano que a gente vai evitando, são esses desafios emocionais que nós vamos corrigindo, que faz com que um dia a gente consiga chegar nesse estágio, né? Nesse desafio de resolver bem as nossas questões do cotidiano. Joana continua dizendo assim, no teu círculo familiar ou social,
Sempre se defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. E é para manter essa calma e entender o que melhor lhe convém. Ou seja, se a gente for esperar que a gente só lide com pessoas equilibradas, se a gente for esperar que no nosso ambiente familiar, social, profissional, só tenha gente, espíritos elevadíssimos. Se fosse, a gente não estava mais nem aqui nesse planeta, né? Esse planeta é de expiação e provas. E nós também não somos essas pessoas equilibradas. Então, nós estamos. Ninguém reencontra ninguém por acaso. Nós estamos juntos para nos ajudar e prosperarmos juntos. E a gente não tem que perder a calma porque alguém perdeu. É só a gente imaginar aquela coisa do caminhão do lixo. O caminhão do lixo vai passando, aí cai um pacote. Você diz, nossa, que surpresa, caiu lixo. Mas o caminhão não é de lixo? Vai cair lixo. Então, se a pessoa é perturbada, se a pessoa é perturbadora, se a pessoa ela está vivendo, às vezes, um momento muito difícil, nem é exatamente com você. É porque ela está vivendo um momento de caminhão de lixo, só vai sair lixo. Não tem a menor possibilidade. Esses dias eu vi uma mensagem, que eu não sei se vocês receberam, eu recebi no Zap, que falava assim, um senhor tomando uma xícara de café. Quando ele vai levar o café à boca, alguém esbarra nele, o café derrama. Aí ele diz, por que você acha que o café derramou? Aí a gente pensa logo, por causa desse cara aí que trombou em você. Ele disse, não, é porque dentro da xícara tinha café. Nos nossos momentos difíceis, vai transbordar em nós o que nós tivermos em abundância. E como ele falou, se a xícara tivesse seca, ele não ia derramar nada. Se tivesse chá, ia derramar chá. Se tivesse refrigerante, e assim por diante, não é? Então, derramou café porque tinha café dentro. Se tivesse outra coisa, derramaria outra coisa. E ele chama muita atenção disso. A dona Hilda, nesse livro maravilhoso dela, que tem esse texto sobre calma, diz assim, guarda sensatez e calma, característica dos que abraçaram a doutrina do Cristo e já foram bafejados pelas luzes dos esclarecimentos e das revelações espirituais. De novo, guarda a sensatez e a calma, porque sensatez e calma é característica de espírito evoluído. Por isso que para nós é tão difícil, né? Ter sensatez e calma nesses momentos difíceis e de dúvida, né? Por que acontece isso? Porque quando nós entramos nessa energia, nessa vibração de calma, muda a nossa visão em torno da questão. Você olha para a pessoa e lembra que é um caminhão de lixo. Mas imagina, sai daí, só ia sair lixo mesmo. Né? Só tinha isso. Ela é uma pessoa agressiva, está passando um momento difícil. Vai falar isso, vai dizer isso mesmo. Nós vemos, então, a vida sob nova perspectiva. O espírito Joana de Ângeles volta nos dizendo, um espírito sereno, espírito que usa da calma, já se encontrou consigo próprio, sabendo exatamente o que deseja da vida e os limites que a pessoa tem em relação a essas questões. Se eu sei que se encontrar vai evita o encontro até que você a serene o suficiente para chegar e conversar com essa pessoa. Às vezes é noutra vida. Às vezes é só na próxima vida, né, que a gente vai ter serenidade. Você dá com aquela pessoa, cada um sabe de quem está falando, que você vai conseguir serenar o suficiente para isso. Né? E ela continua dizendo, Joana de Ângeles, os tesouros reais de alto valor são de ordem íntima. Ou seja, essa calma, essa serenidade não é das circunstâncias, é porque está dentro de nós, que ninguém toma e ninguém jamais perde. Então, toda vida que a gente usar a expressão perdeu a calma, pode voltar a procurar, porque, na verdade, a gente não estava com ela bem segura em nós. Né? E ela continua falando que a pessoa serena já viveu grande parte das suas lutas interiores e já sabe como fazer a conexão com a espiritual,
com a espiritualidade maior. Eu estou voltando de férias, né? Vocês sabem, a nossa primeira quinta-feira aqui na comunhão. E de férias eu li um livro muito interessante, não é espírita, chama Flua. E ele diz assim: entenda, tudo é campo de energia e frequência. Alinhe-se. Vou voltar. Entenda, tudo é campo de energia. Ou seja, tudo é energia em vibração. Tudo é frequência, ou seja, com quem que você está sintonizando. Alinhe-se. Então, vamos, esse é o convite dessa nossa reflexão da noite de hoje. Vamos nos alinhar com a espiritualidade superior. Vamos fazer a nossa oração depois que nós já tivermos tudo para resolver aquela circunstância, resolver aquela questão, e não conseguimos ainda. Entrega. Entrega com confiança. Não é aquela entrega que você diz: eu vou entregar, mas como é mesmo que o senhor vai fazer? Espera aí, deixa eu explicar, Jesus. Anjo de guarda, vem cá. Eu vou te explicar como é que você vai resolver essa questão para mim. Você faz assim, assim. Não é disso que nós estamos falando. Entrega, depois que você já fez tudo o que era possível. Quando você estiver exausta, sentindo-se pequeno, quando as lágrimas já tiverem chegado aos seus olhos, sinta: eu estou ao seu lado. Eu secarei todas elas. Quando os tempos ficarem difíceis e os amigos simplesmente não puderem ser encontrados, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estenderei. Quando você estiver desamparado, quando a noite cair de forma tão dura, não se esqueça, eu te confortarei. Quando a escuridão vier e a dor estiver toda ao redor, como uma ponte sobre as águas turbulentas, eu me deitarei. Creia, continue. Todos os seus sonhos estão a caminho. Seu tempo de brilhar está chegando. E se você precisar de um amigo, lembre-se, eu estou navegando bem atrás de você. Essa é uma poesia do Paul Simon e chama Uma Ponte sobre as Águas Turbulentas. Muito obrigada a vocês pela atenção. Espero que vocês tenham uma ótima semana, ótimos feriados que vêm por aí. Muita paz a todos nós. Passamos agora ao segundo momento dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é a ministração dos passes. Nossa amiga já está chegando. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico,
mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária